Juízes capítulo 13, versículo 5. Ele diz assim: porque eis que tu conceberás e terás um filho, e sobre a sua cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, a ele será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Hoje eu quero falar sobre o código do nazireu. Os irmãos já sabem um pouco sobre a história de Sansão. Eu digo um pouco porque a palavra se renova sempre na nossa vida e nós estamos num processo de conhecimento, né? O nazireu quer dizer separação, consagração, e era algo assim voluntário, não era uma coisa imposta, né? E nós vemos que essa separação, nós vimos na vida de Samuel, nós vimos na vida de João Batista também, que eles foram separados para Deus. Aquilo era um voto também de nazireato. E ele pode ser de 30 dias, um ano, a vida inteira. É um voto. Muitas pessoas já fizeram votos para Deus, e Eclesiastes diz: é bom que você não vote, mas se você votar, cumpra o seu voto. Deus não exige nada de nós, irmãos. Esse voto, pelo capítulo 13, verso 2, ele é tanto para o homem quanto para a mulher. Não é algo restrito aos homens. Homens e mulheres podem fazer votos sim ao Senhor. Só que esse voto do nazireato, ele tem 3 características próprias, né? Segundo a orientação desse capítulo de Números, né? Ele está lá, esse voto está registrado no capítulo 6 de Números. Todo esse capítulo fala sobre as características desse voto. E ele tinha 3 coisas: abster-se das bebidas fortes e de todo o produto da vinha. Isso falava não só do vinho, mas o suco da uva, a uva, tudo que envolvia o produto da vinha, era uma abstenção total desse produto. A outra coisa é não raspar a cabeça, deixar-se ele crescer livremente até onde desce. O cabelo tinha que ficar do tamanho que ele tinha que ficar. E a terceira coisa, ele não poderia se aproximar de um cadáver. Ainda que seja do pai, mãe, irmãos, alguém chegado da sua família, ele não poderia estar perto de um morto. Ele não podia fazer o enterro, o velório, essas coisas, porque senão teria todo um processo de purificação, porque ele interrompeu o voto. Tinha que ser levado para fora do arraial, tinha que cortar os cabelos, tinha que oferecer o sacrifício, tinha um arrependimento, perdão, era um processo que os irmãos podem ver nesse capítulo 6 de Números. Nós não vamos detalhar porque não é o foco aqui. Mas o anjo do Senhor, ele veio até a família de Manoá e trouxe essa informação. Detalhe é que a sua esposa também era uma mulher estéril. E quando ele chegou ali, o anjo deu uma orientação para ela, que ela iria ganhar o filho e como ela deveria educar o seu filho, como ele deveria crescer em todas as áreas da sua vida. E a promessa, ele já deu de cara para ela: ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Já estava claro para ele qual era a função desse menino, que ainda nem existia, ela nem grávida estava ainda, mas Deus já tinha garantido o que ela ia fazer. E isso levaria este homem a se tornar uma pessoa grande no meio de Israel. Israel precisava desse livramento. Israel estava debaixo de um jugo muito pesado dos filisteus. E ali ele começaria uma obra muito grande dentro de Israel. Ela ainda não tinha muita clareza e nem sabia que ele ia vir tão forte, né? Quando cantou força, glória, honra, força, aquela música mexe muito comigo, porque a gente pensa que é força física, mas nós precisamos da força espiritual de Deus e da força emocional, que é a que gera equilíbrio em nós para realizarmos a obra de Deus. De que adianta ser fortão, ter músculos grandes e ser um fraco espiritualmente? Ser um fraco emocionalmente?
deixando que a alma nos domine e a alma nos governe. Esses músculos de nada servem. E a prova está aqui, nesse rapaz. Nesse verso 12 ele diz: quando se cumprirem as palavras que você falou, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Essa foi a pergunta do seu pai, Manoá. Veja, irmãos, a responsabilidade de um pai. Ele foi extremamente sábio em reconhecer: eu não tenho condições de educar esse menino, eu preciso de orientações. O que eu vou ensinar para o meu filho? Como vai ser a vida dele? Qual vai ser a estrutura que ele vai viver? Tudo que ele ia precisar. Antes do filho nascer, ele já estava orando para que Deus trouxesse o ensino para o coração dele. Irmãos, ficar na dependência de Deus é tudo que nós precisamos para criar filho hoje. Como vamos realizar algo novo na nossa casa se os nossos filhos estão desequilibrados nessas áreas que nós citamos? E às vezes o desequilíbrio dos filhos vem pelo desequilíbrio dos pais. Eles não alcançaram esse nível de dependência de Deus, de confiança em Deus, de força em Deus, para que caminhe dentro desse novo tempo. E ficar na dependência de Deus, irmãos, é exatamente querer e executar a sabedoria de Deus. Querer e executar a ordem segundo Deus nos deu. Outra coisa, se tem dificuldade nesse ouvir, Deus deixou conselheiros, Deus deixou líderes espirituais, Deus deixou líderes de célula, Deus deixou pessoas para nos orientar, para nos ajudar exatamente nessas áreas que nós não sabemos. E não é vergonha. Vergonha é você não poder fazer nada e não pedir ajuda. E você não tomar uma providência e a casa vai descambando cada vez mais. Queridos, os nossos filhos precisam de um tranco muitas vezes. Precisa de confronto, precisa de correção, precisa que seja falado o que está certo, o que não está. E hoje os pais têm muito medo dos filhos. Eu vi uma cena no Rio que me chocou, porque estávamos almoçando um pirralho desse tamanho, uma mesa próxima, tirou o chinelo e foi bater no pai. E o pai: vamos embora. Não corrigiu o moleque, com a mesma sandália, já tinha dado uma lapada muito segura nele, para ele se orientar na vida. Como assim? Então você vê, irmãos, que nós precisamos nos tornar até sábios para pedir perdão na hora que nós erramos, para corrigir nossas falas quando nós falamos demais, para reconciliar com os filhos, trazê-los para perto, para que eles aprendam de nós. Se nós não fazemos, eles não vão repetir. Os filhos reproduzem os padrões dos pais. Qual tem sido o seu padrão dentro de casa? Como que eles vão copiar você se você não está dando esse nível de exemplo de chegar para dar um passo atrás e pedir perdão do filho muitas vezes? Porque muitas vezes não é possível que erre tantas vezes, né? Mas se assim for, que faça. Veja que nessa hora o anjo colocou o foco na esposa. Ele vira para aquela mulher para que ela cuide do fruto do seu ventre. Cuidado com o que você vai comer, porque vai afetar o seu ventre. E aqui você amplia o leque, não só comida, mas o que você ouve, o que você está ingerindo para a sua alma, o que você libera com a sua boca. Muitas vezes são palavras que estão insatisfeitas, que esse menino veio na hora errada, que eu não tenho condições de criar esse menino é um atrapalho na minha vida, como é que vai ser minha vida? Isso é maldição. O cuidado com o fruto do seu ventre, tudo que você fala e as emoções que você sente, mulher, passa para sua criança. E nós precisamos ter muito cuidado. Por isso o anjo falou com a mulher e jogou a responsabilidade nela. Por quê, irmãos? Porque as mães, ela tem uma influência muito grande na vida dos filhos. Muito grandes. E isso desde o útero. E veja que às vezes as pessoas querem achar que é ser bobagem. Isso aqui para mim é uma prova. Nada de aborto.
o filho está vivo, ele está recebendo informações, ele está recebendo orientações, ele está recebendo influências. Uma mulher que é maltratada na sua gestação, isso repercute na vida do filho, sim. Você vê crianças que nascem agitadas, crianças que nascem deformadas, muitas vezes, pelo que ela come, pelo que ela bebe, pelo que ela libera, pelo que ela sofre, pelas emoções abaladas, tudo toca no seu ventre. E é triste, irmãos, que muitas pessoas nem se importam, acham que são duas coisas diferentes. Como se ela se alimenta pelo seu cordão? Ela está ligada a você e a coisa está passando diretamente pelo cordão umbilical. Não tem como desassociar uma coisa de outra coisa. Observe outra coisa. A vida de Sansão. Uma das coisas que eu estava pensando, é muito triste alguém ser lembrado pelas coisas erradas que ele fez. Será que só fez coisa errada na vida? Aí há muita ênfase nos erros de Sansão, as bobagens que ele fez. Será que ele não fez nada que prestasse na vida? Sansão, ele tinha um grande potencial. Sansão, ele precisava desenvolver tudo aquilo, mas as pessoas, eles começam a falar das outras pelas características dele, pelo que ele produziu, que viu, que soube, que aconteceu. Mas os pais, eles tinham algo. Eu tenho conhecimento da promessa que eu tenho para o meu filho. Isso já é um conforto para mim e para você. Eles podem até estar fazendo muitas bobagens, mas quantas promessas Deus fez para você e a sua descendência? Precisamos nos agarrar dela, e se eu fosse você, não tinha perdido a chance de fazer isso. Deus disse que faria uma grande obra. Ora, se Deus faria uma grande obra, que grande obra é essa que Deus iria fazer na vida de Sansão, se ele estava fazendo um monte de bobagens, brigando desnecessário, se expondo desnecessário, andando com prostitutas, quebrando o seu nazireato? Que Deus é esse que ia honrar um homem como esse? Deus disse, irmãos, que ele seria o início da salvação do povo de Israel, do livramento que viria das imposições de Israel. Por isso que Deus fez um grande diferencial. Deus lhe deu uma força que nunca ninguém teve. Era um homem forçudo, fazia coisas extraordinárias. Mas Sansão desperdiçou todas as suas energias em enigmas, em brigas, em abandonar o seu chamado que Deus deu para ele, a querer satisfazer as mulheres que ele começou a amar, que não eram mulheres da sua tribo, eram mulheres filisteias, quebrando um princípio estabelecido ao povo de Israel: não se misture com as mulheres estrangeiras, não se misture com outros povos. E se ele estava ali para começar a livrar Israel deles, como é que ele começa a casar com essas mulheres? Começa a chegar junto delas. E aí, Sansão começou a ficar inclinado ao fracasso, pelas quebras todo o tempo do que foi estipulado para a vida deles. E aí nós lembramos, irmãos, desse juiz de Israel que entrou ali e passou os seus últimos dias não em glória, não em honra, mas ele passou esses dias moendo grãos num território filisteu e cego, rodando e sendo ridicularizado pelo aquele povo. Nem um pai, nem uma mãe quer ver o filho com um fim triste desse. A vida dos nossos filhos não podem terminar assim, sendo ridicularizados, virando morador de rua, virando drogados, virando pessoas que não querem saber de nada, com a vida toda desregrada. Ei, pais e mães, não desistam dos seus filhos. Deus tem promessa para a sua casa. O fato de ter acontecido isso, o fato das pessoas estavam olhando para aquele homem que não cumpriu a visão de Deus, não mudou a posição de Deus em relação a Sansão. E isso é maravilhoso, irmãos, porque quando você vai lá para Hebreus capítulo 11, que tem a lista na galeria da fé, quem está lá? Sansão.
E quando Sansão está lá na galeria da fé, você pode conferir no versículo 32 e 33, Deus não estava ali mencionando os erros de Sansão. Ele equiparou Sansão a outros grandes homens de Deus da Bíblia e disse assim: subjugaram reinos, praticaram a justiça e obtiveram a promessa. Diga aleluia. Não importa que ele errou a vida toda, mas Deus cumpriu a promessa com aqueles pais. Ele não morreu e não ficou lá jogado ou foi para o inferno. Deus honrou, mesmo que no último minuto, nossos filhos serão salvos. Por quê, irmãos? Porque Deus tem uma aliança comigo e com você. Deus tem uma aliança com a nossa casa, e as promessas que Ele fez para mim e para você vão se cumprir sim, nem que seja no último minuto de vida dos nossos filhos. Mas nossos filhos não serão entregues na mão de Satanás. Eu guerrei pela minha casa, irmãos, todos os dias eu digo para Deus: eu não fiz filho para perdição, e eu não vou perder meus filhos para o diabo, nenhum, nem os que eu criei, nem os naturais. Eu trago à existência aquilo que já é meu por promessa, e temos que acreditar nisso, irmãos. Deus, Ele honrou o que Ele prometeu para Manoá e para sua esposa. Tudo aconteceu como Ele disse, e nós vemos aqui que Deus, nem um momento, humilhou Sansão, ridicularizou as cenas dele, o que ele fez com aquelas mulheres, nada disso. Ele precisou, ainda que no seu último minuto, reconhecer que dependia de Deus para se tornar um vitorioso. Ele disse: Deus, se Tu ainda está aqui comigo, me dá essa força outra vez. Eu quero ser restituído na minha força. E encosta nas colunas daquele lugar. O cabelinho começou a crescer, só os toquinhos. Mas o cabelinho não tinha nada a ver com isso. Tinha a ver com a restauração da sua alma. E Deus honrou, a força veio. Ele morreu, mas ele matou mais pessoas no dia da sua morte do que em toda a sua existência. Deus o coroou por isso, irmãos. A sua morte mostrou o quê? Que a ação de Deus, ela não transformou as falhas dele em nada. Pelo contrário, transformou todos os seus erros em vitórias. Para dizer para mim e para você: não desista. O que você está vendo hoje não será o fim dos seus filhos. Não desista. O que hoje você vivencia, o que hoje você ouve, que fere a sua alma, que aflige seu coração, não é nem de longe comparado com o que Deus vai fazer através deles mesmos. Nossos filhos serão melhores do que nós, irmãos, pode ter certeza. Eles farão muito mais do que nós estamos fazendo. Agora, o que você está fazendo? Responde para Deus, porque Ele ensina, irmãos, que nunca é tarde para recomeçarmos. Diga isso. Não importa, irmãos, do nosso passado, nunca é tarde para colocarmos a nossa confiança em Deus. Podemos restaurar sim a nossa confiança em Deus. E quando a gente vai para o capítulo 14 de Juízes, nós começamos a ver ali a derrocada de Sansão. Foi para Tímna, subiu e declarou a seu pai e sua mãe: viu uma mulher filisteia. E essa foi a primeira fala que a Bíblia registra que Sansão disse. Ao invés de registrar a primeira fala de estar feliz, servindo a Deus, num processo extraordinário do que Deus projetou para eles, ele disse: eu vi uma mulher lá em Tímna. E logo depois, no capítulo 16, verso 1, Sansão vai a Gaza e viu ali uma prostituta, e ele não só viu, mas coabitou com ela. Olha isso, irmãos. E isso começou a indicar todo o rumo da vida daquele homem. E aqui nós percebemos que Sansão, ele mandava nos seus pais. Diga misericórdia. Mesmo seu pai o exortando: meu filho, tem mulheres aqui, por que você vai lá? E eles: nem aí para o seu pai, eu quero é essa que agradou os meus olhos, lá de Tímna. Eu quero casar com aquela, eu quero que o senhor vá lá, eu quero que o senhor lá peça a mão dela para mim em casamento. E os seus pais obedeceram. Ele mandava nos pais. Veja, irmãos, que essa atitude dele me mostra que ele não tinha comprometimento com Deus. Mostra também para mim, irmãos, que Sansão
por ter sido criado de uma forma especial, ele se tornou um homem egocêntrico. Ele só queria tudo eu. E como filho único, tudo eu, né? É tudo para você, meu querido. Ele se tornou o reizinho que mandava na mãe, no pai, na casa e fazia o que ele bem entendia. Olha o perigo aqui, irmãos. Essa obsessão destruiu Sansão. Destruiu a vida dele pela forma errada, que não colocou limites, mesmo sendo filho único. Você tem limite, rapaz. Você não faz o que você quer, não. Coisa que funciona assim. E põe parâmetros, sim. Eles precisam saber que em qualquer lugar do mundo que você for, você tem limites. Você tem limite de horário, você tem limite para fazer as coisas que tem. Você não pode sair gritando ou falando com qualquer pessoa. Você, para entrar na sala de uma autoridade, tem limites, tem hora marcada, tem pré-agendamento, tem visita antes. Não importa o que você for fazer, tem limites. Nós não podemos tudo, irmãos. Veja que a força física desse homem não acompanhou a força moral que ele tinha. Era um cara totalmente desnivelado, só tinha força, só era o cara para brigar, para dizer que eu sou fortão, grande coisa, porque aqui entrou um grande perigo na vida desse moço. Muitas pessoas, irmãos, elas aspiram isso nos nossos dias, por ser bonitão, por ter postura, acha que pode chegar chegando. Outros porque querem estar em evidência nas redes sociais. Hoje outros querem muitos likes, outros querem multidões, querem muitas coisas. Este é o grande perigo. Não tem maturidade para chegar nesse nível, irmãos. Temos que entender que são níveis que precisam ser obedecidos. Às vezes nós queremos tudo para nós, irmãos. Presta atenção de uma coisa, aprenda isso. Quando você olha aquele livro de Atos, que você vê que Pedro e João estavam chegando lá no templo para orar. Quem eles encontraram na porta? Um coxo, não foi? O que eles disseram para aquele coxo? Olhe para mim, olhe para nós. A fala dele para liberar a bênção para o coxo foi: olhe para nós. Quando o coxo saltou, ficou curado, que todo mundo olhou para eles, o que ele disse? Não olhe para nós, como se nós tivéssemos feito isso. Aqui está a diferença, irmãos. Enquanto muitos estão querendo aplausos, querem que todo mundo me levante e jogue para cima. Não, antes olhe para mim, mas depois olhe para ele. Foi ele que fez, não olhe para mim não. A glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele, diga aleluia. Mesmo os pais questionando, Sansão insistia. Não, é só dela que eu me agrado. É só aquela mulher que eu quero, não quero outra. Sansão, irmãos, ele vivia como Israel, no capítulo 17, verso 6, que diz que não havia reis sobre Israel, e cada um fazia o que achava reto. Eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. Será que nós não estamos vivendo esses dias, não? Eu faço o que eu quero, eu que mando na minha vida. Não, meu filho, meu feijão está te alimentando, então eu mando na tua vida. Não é assim não, não é assim não. Pais, coloquem limites dentro da sua casa, não se sintam humilhados, porque a voz do teu filho engrossou, porque ele cresceu. Como assim? Você nunca vai deixar de ser filho, e precisa honrar seus pais todos os dias da sua vida. Todos os dias, fortão ou não, falando grosso ou fininho, vai honrar seus pais, porque acha que é só pequenininho, né? Não, querido, você vai ficar velho, mas vai continuar honrando seus pais, se eles forem vivos. É bíblico. Muitos filhos, irmãos, dão esse nível de resposta para os seus pais. E Sansão, por causa disso, foi traído 2 vezes por causa das suas escolhas. Diga misericórdia. E na segunda traição dele, Sansão teve acessos de ira.
Olha isso, irmãos, observe que esses pontos que eu estou colocando são reações que não foi de sanção, são nossas reações. Nossas reações quando alguma coisa na vida dos nossos filhos não estão muito certos, e os pais ficam cheios de ira e vai para cima de mão fechada para dar, porque agora ele é homem, ele aguenta. Ei, pai! Presta atenção, irmãos. Ele teve acessos de ira por ter sido traído por aquela mulher, por ela ter contado o enigma para os seus filhos. Esse cuidado, queridos, nós precisamos ter. Nós temos o fruto do Espírito que se chama domínio próprio. Por isso que a nossa vida tem que estar no altar, irmãos. A gente tem que ser crente de verdade, porque nós somos provocados todos os dias a deixar de ser crente, provocados todos os dias a ter reações como os homens naturais, que não conhecem a Deus. A violência, ela gera violência todo o tempo, irmãos. Mateus capítulo 26, 53, ele diz: quem viver pela espada morrerá. Então o negócio vai ficar cada vez pior, o clima vai ficar mais tenso dentro de casa, vocês vão ficar medindo força, quem é o mais forte. Eu vi um testemunho de um jovem que diz que ele via o pai todo o tempo batendo na mãe, ele crescia cheio de ódio. Quando ele entrou na adolescência, ele não sabia porque ele tinha um desejo de estar dentro dos cemitérios, ele não sabia o que ele estava fazendo ali. Satanás já tinha se infiltrado na vida desse moço, e ele ficou um rapaz violento, bruto, entrou para esse mundo do crime, e a vida dele foi um destroço. Graças a Deus que o Senhor alcançou mais adulto, mas foi uma vida desgraçada. E onde começou? Em casa, vendo os maus exemplos. E eu te pergunto, o que eu e você aprendemos com a vida de Sansão, irmãos? Às vezes nós queremos muito ser usados por Deus, mas nós não queremos ficar um tempo para conversar com Ele e aprender dEle. Foi a orientação do anjo: você vai buscar de Deus, Ele vai te dar sabedoria. Manoá disse: me ensina como eu vou criar meu filho, me ensina o que eu faço com ele. Nós precisamos buscar direcionamento até para as horas difíceis, para poder dar conselhos sábios para os nossos filhos, irmãos. Os erros de Sansão, eles estão rodeando a família hoje também. As nossas casas, as casas dos ímpios, as casas de quem não conhece Deus, as casas de quem não querem Deus, estão vivendo dramas terríveis. Por que esqueceram a promessa que recebeu, ou nunca recebeu nenhuma promessa dessa? Nos envolvemos com brigas, nos envolvemos com ira excessiva, não tem conserto, não tem perdão, não tem humildade. A força excessiva é da base do murro, não é mais da correção e nem disciplina, foge do padrão bíblico, e não tem a forma de falar, é um tom de autoritarismo o tempo inteiro. Queridos, isso é cruel, porque os filhos vão se desgastando, e também começam a enfrentá-los quando sentem que já tem força para tal. E nós vemos brigas dentro de casa com os irmãos socando irmãos. Nós vemos aqui desonra com os pais. Nós estamos vendo desobediência, humilhação, discussões, e não tem perdão. Não tem o recuo: me perdoe, eu errei, eu me excedi, eu falei o que eu não devia falar. Tem que ter conserto, irmãos, senão a bola cresce, a coisa fica muito maior. E esse realmente é um território que nós precisamos conquistar. O que o Senhor quer fazer hoje? Renovar o nosso voto de Nazireu. Ah, mas eu nunca fiz um voto de Nazireu. Não? Deixa eu te falar uma coisa: esse voto, ele não é coletivo, ele é individual. Quando você diz assim para Deus: eu quero entregar minha vida para Jesus, você está fazendo um voto. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você está abrindo mão da sua vida de pecado para você viver consagrado para você, para Deus. Você está abrindo mão de prazeres para você agora ter prazer na sua lei meditar de dia e de noite, prazer em adorar, prazer em ter comunhão com os irmãos. Tudo muda, irmãos.
Tudo muda. E aí, como nazireu, irmãos, nós não vamos mais passar o nosso tempo fingindo que nada aconteceu. Por que que Deus quer renovar nosso nazireato? Porque com a caminhada nós afrouxamos, nós relaxamos. Já não buscamos mais como antes. Nós já não temos mais nem vontade de cantar, senta aí e fica olhando. Nem canta, ou quando canta só abre a boca. Às vezes precisamos, bora irmão, aumenta o som, abre o som, porque nem você escuta a sua voz. O seu louvor é para quem? Para nós aqui? Então fique calado. Mas se você veio aqui adorar a Deus, adore a Deus. Já perdeu essa essência da adoração, perdeu o prazer de ler um versículo, pai, não entendi nada, fecha a Bíblia, insista, Senhor, abre a minha mente, eu quero entender o que os meus olhos não conseguem me mostrar, eu quero ler o que está nas entrelinhas aqui, dá-me essa sabedoria. O Senhor diz que quem não tem peça, põe a mão na tua cabeça, crente, ore, e fique ali, porque vai ter a hora que ele destrava. Uau, chegou o rema, chegou a verdade de Deus. Deus está buscando nos ajustar, irmãos. Estamos no tempo do ajuste, mas nós não estamos entendendo, porque nós estamos muito relaxados em relação a Deus, com aquilo que nós comemos, com aquilo que nós bebemos. Não faz mal não, vou tomar mais um pouquinho aqui. Não, é sem álcool e depois já vem com álcool. Não, vinho não faz mal não, eu posso tomar vinho. Não, cuidado com o que você está bebendo, com o tipo de roupa que você usa, porque é moda. Irmãos, os lugares que você frequenta, quem são os seus amigos hoje? Você fez como Sansão, já quebrou a lei do nazireato e ele começou a se entrosar com os filisteus? Está assim a sua história de vida? As conversas que você tem? A renovação começa aqui. E isso requer de mim e de você um voto de entregar a sua vida para ser santo diante de Deus. Não beber bebida forte. Ele diz para você ser sóbrio. A palavra diz lá no Novo Testamento, sede sóbrios e vigilantes. Nós perdemos isso, irmãos, porque quando nós estamos alterados pelo vinho, não tem sobriedade. Se não tem sobriedade, não tem pureza. Começa a falar um monte de abobrinha, começa a xingar, começa a criar problemas. A pureza, irmãos, vai se perdendo pela experiência da obra. Antes era muito dedicado, hoje é de qualquer jeito. Deus quer que eu e você faça tudo para Ele, como na primeira vez. Como foi a primeira vez que você foi chamado para dar um testemunho? Ficou nervoso, suou, engolia palavras, preocupado com o que ia dizer. Não era por vergonha não, para que seu testemunho impactasse pessoas. Como foi quando você foi chamado para ministrar no encontro? A primeira vez, 40 dias de jejum e oração, estudo da palavra, você chegava lá 0 bala. Como é que você vai hoje? No dia talvez faça uma leitura rápida, porque já conhece todo o conteúdo e está fácil. Não vai ser assim, irmãos. Deus não trabalha com meia boca. Precisamos de verdade exercer a justiça de Deus. O pecado, ele pede justiça própria. Quando nós pecamos, o pecado ele quer justiça própria, e às vezes quer fazer com as suas próprias mãos. Mas a justiça, ela vem de Deus, porque Ele é justo. É Ele que peleja as nossas causas. A gente não precisa se defender não. Ele peleja as nossas causas. Presta atenção, irmãos. Gratidão a Deus é o que precisa ter em nós. E qual é a nossa atitude? Cobramos, cobramos e cobramos, porque Deus demora para nos dar. Sabe por quê? A gratidão, ela se apoia naquilo que eu já tenho. E a ingratidão, ela se apoia naquilo que eu não tenho. E ela gera murmuração, diga misericórdia.
porque todo o tempo eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas olha para o que você tem. O que não tem vai chegar, mas hoje eu já tenho isso. Bendito seja o Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque eu tenho essa cama para dormir, eu tenho esse teto para me cobrir, eu tenho um pãozinho para me comer, eu tenho essa casinha, pode ser grande ou pequena. Eu sou grata pela casa que eu tenho, pelo carro que eu tenho, pela roupa que eu tenho, por tudo que eu tenho. Irmão, temos que ser gratos a Deus. Quando nós apoiamos nossa vida nessas coisas que nós não temos, nós não multiplicamos nós não multiplicamos aquilo que nós temos, muito pelo contrário, as nossas perdas aumentam cada vez mais, porque a gratidão que nós temos a Deus, ela é um idioma de honra no reino dos céus. Aprendi isso. Os céus, o reino, tem uma linguagem, a linguagem da honra, e precisamos aprimorar essa linguagem, ensinar os nossos filhos a ser gratos porque não tem. Quer alguma coisa, diz que não tem, começa a bater o pé, começa a ficar bravinho, se joga no chão. Outra cena que eu vi, a mãe: não se joga no chão não, meu filho, levante, se espelhando para todo canto. Queridos, que onda é essa? Vamos ensinar os nossos filhos, o limite precisa vir. Desonra, irmãos, é morada de demônios. Não se ofenda comigo, eu tenho que te ensinar, e você tem que ter cuidado com isso. Todo nível de desonra é morada de demônios. Ele vai citando cada vez mais para as coisas aumentarem na sua história, contra alguém ou contra fatos, contra alguma coisa. Os nazireus de Deus precisam compreender como funcionam os movimentos dos céus. Os movimentos dos céus, irmãos, têm que estar na visão dos crentes de Jesus. Sabe por quê? Vai ter momentos de angústia, vai ter momentos de tristeza. E se você não entender os movimentos de Deus, sabe quem vai entender? A sua alma. E a sua alma não entende, ela não interpreta da forma correta. A nossa alma, ela é muito emocional, ela vai entender da forma errada, e quando ela entende da forma errada, é porque ela não sabe lidar com a dor. A dor nos aperfeiçoa, a dor nos faz crescer, a dor nos faz depender de Deus e não de nós mesmos. Aquilo que nós temos controle, nós tiramos Deus de tempo, e isso é muito cruel. Nós começamos a nos auto-sabotar, e não só isso, irmãos, é uma auto-reprovação. Eu não mereço, eu não tenho, eu não consigo, eu não posso, porque leituras de alma, libere palavras de gratidão a Deus, se torne um nazireu de Deus. Em tudo dai graça, Paulo nos ensinou. Veja só, irmãos, quando nós olhamos os modelos da Bíblia, Ló fez a sua escolha. Não era de Deus, não caminhava com Deus, não. Mas Abrão já não fez escolha alguma, irmãos. Por quê? Porque ele agora tinha alguém que o conduzia, a escolha era de Deus. Aonde ele fosse, Deus iria abençoar como abençoou sua vida toda, porque dependeu de Deus. Por isso que hoje Deus quer renovar a nossa aliança com Ele, renovar o nosso nazireato. Por quê, irmãos? Porque é individual, e eu e você sabemos como nós estamos. Só nós sabemos como nós estamos. Quantos votos foram feitos e não honrados? Não, eu vou ler a Bíblia 2 vezes esse ano, não leu nenhuma. Vou ler a Bíblia todo dia esse ano, não leu nem metade. Votos não honrados. Coisas simples, irmãos. Os irmãos vão fazer jejum, todo mundo, até 12 horas. Entra aqui, sai aqui. Nem lembrei, ó. Comprometimento com o seu chamado, de ser separado para Deus, consagrado para Deus. Vamos evangelizar. Não posso não. Vamos ali ganhar almas para Jesus. Não dá não. Não posso não. A gente só escuta não posso não quando dá satisfação. E isso, irmãos, nós precisamos parar. Deus, como está meu comprometimento contigo? Porque quantas vezes, irmãos, olha para aquela cruz e aquela dor já não faz mais nenhum efeito em nós.
Aquele sangue não nos importa mais. Ele não representa mais o que deveria representar o perdão dos nossos pecados, a nossa relação com Deus. Não faz mais efeito. Queridos, isso perturba o Senhor. Não, nós vamos para a igreja porque hoje é dia de ceia. O que você veio fazer nessa ceia? Veio comer pão e vinho? Não, eu vim renovar a minha aliança. Você vive a aliança? É isso que Deus quer saber, o quanto você vive dessa aliança, dentro do voto de entrega que foi feito para Deus. Irmãos, não coma indignamente a ceia, se a sua vida não vive aquilo que você recebe. Todo ensino sem aplicação é nulo. Quanto ensino nós damos para você, o quanto você vive desse ensino? Se não pratica o que recebe, é nulo, não vale nada, entrou aqui, saiu aqui. A nossa vida com Deus, irmãos, precisa ser a aplicação, todos os dias, daquilo que o Senhor está abrindo nossa mente. Sabe por quê? Deus perdoa o nosso tempo da ignorância, mas no momento que você toma conhecimento, será cobrado por isso.